Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gáudio. E está começando Enquadrando, podcast apaixonados por cinema, editado por Net Fanatic, a Nathalie lá do Tênis Verde. Profissional. Enquadrando hoje está quase terminando uma temporada, né? A temporada de 2023. E a gente vem falar de Blade Runner, um filme de 1982. A gente não costuma trazer, a gente tem regras bem rígidas para escolher filmes, então a gente não costuma trazer filmes tão antigos. Mas hoje a gente quebrou uma regra para poder fazer uma sequência de 2 episódios, né? Esse sobre Blade Runner e o próximo, o último episódio dessa temporada sobre Blade Runner 2049. Regras estão sendo quebradas. Já deu um spoiler aí do próximo episódio. Mas ele não já consegue. deu spoiler. Acho que essa é a ideia. Não consegue. Antigamente o spoiler vinha nas redes sociais, agora vem no próprio episódio, já tem o spoiler do próximo. É isso. Mas Pra mais, criar como que a gente vai evoluir expectativa. isso? mais chocante que isso é o método sendo quebrado aqui, né? Não, mas a gente quebra o método todo ano. Uma vez por ano, Porque pelo menos. Tá no método quebrar, Exato. tá no método quebrar o método uma vez por ano, exatamente. Exatamente. Basicamente é a exceção que confirma a regra. Aqui temos um filme dirigido por Ridley Scott, a primeira vez que a gente traz o nome dele como diretor nesse podcast. É verdade. Um grande diretor que ainda tá na ativa, é importante isso, ele tá aí, ó, desde a década de 70. Ele tá aí criticando o filme da Marvel, a torta de É. leite. Na época que ele tinha feito Blade Runner, ele já tinha no currículo Alien, o Oitavo Passageiro, né, de 79. E além disso, a gente tem dele Gladiador, Hannibal, Falcão Negro em Perigo, o inesquecível Prometheus. Se você não citasse Prometheus, entendeu? Defendo Prometheus. É, não, nossa. Defendo Prometheus. Tu defende? Defendo. Ah, de repente faz um programa de Prometheus pra eu bater nesses cientistas que fazem, que não seguem nada do método científico. Mas tudo bem. Perdido em Marte. E recentemente tem o questionável Kazaguchi dele, de 2021, né? Tem também o Último Duelo, recente. E esse ano ainda vai sair o Napoleão. Napoleão. Uma biografia. Tô afim Nossa. de ver. Tô curioso. Olha, eu tô curiosíssimo por Napoleão, sinceramente. Quero ver como ele vai abordar essa figura histórica. Mas Complicado. Mas já vi críticas falando aí que o filme é curto demais. Que ele vai lançar uma versão de 4 horas. É verdade isso, ele já falou isso. Ele gosta de versões, né? Gosta de Gosta versões. de versões. Mas vamos lá, a gente tá falando de um experiente diretor, então, né? E um cara que ele é extremamente visual. Então o que ocorre? O Ridley Scott, ele segue uma linha que eu penso muito assim, sabe? Eu pesquisei bastante e muita gente fala isso, cara. O ator é pago pra atuar, o roteirista é pago pra escrever, eu sou pago pra dirigir. O cara é um profissional. palmas para o profissional. Ele dirige o filme, mas ele não influencia tanto em roteiro, ele não influencia tanto na direção dos atores. Então ele é um diretor que, se nem todo mundo tiver comprado aquela ideia, nem todo mundo tiver tão dentro daquele projeto, o projeto tende a, sabe, dar uma balançada, assim. Então a gente vê aí, por exemplo, cara, a gente tem Alien, o Oitavo Passageiro. A gente já falou no Enquadrando Antigo sobre Alien, o Oitavo Passageiro. A gente sabe quem é o grande nome de Alien, o Oitavo Passageiro. É o Dan O'Bannon. Um cara que era fanático pelo sci-fi, pelo Alien, pelo esse conceito, né? A gente tem, por exemplo, o Gladiador, que tem o Joe Logan, um grande roteirista, né, de Aviador, Rango, Invenção de Hugo Cabret, Último Samurai, Operação Skyfall. E aqui em Blade Runner a gente tem David Peoples, que é um grande roteirista também, um cara que fez Imperdoáveis, 12 Macacos. Então, ele estava cercado de gente aqui também. É foda. Boa. Sim. Você tá querendo dizer então que a parada do Ridley Scott, ele se cercar de bons profissionais. É isso. Então, é só porque assim, a gente vai ver que quando não é tão assim, sabe? Tipo, o projeto não anda tão bem como projetos, por exemplo. Porque ele acaba variando muito, né? Você vê, ele produz verdade. muitos filmes. E você tem alguns muito bons e outros que, você fala assim, cara, questionável. Por quê, sabe? Se é um diretor tão experiente. Eu não digo questionável, mas assim, há uma diferença de nível clara e né, objetiva. E realmente nem todos os projetos dele estão na mesma prateleira, né? Isso realmente é uma verdade. Sim, e eu acho que isso tem um pouco sobre a história desse projeto. Não, é que na verdade o projeto, né, nem surge do próprio Ridley Scott, né? O projeto Isso. surge, você citou o David Peoples como roteirista, mas na verdade o David não Peoples... não citei o primeiro roteirista. Exatamente, que foi a mesma coisa que o Ridley Scott fez com ele, inclusive. O projeto é do roteirista do cara chamado Hampton Fancher. Ele vem depois pra gravar o 2049, né? Ele procurou, né? Ele ficava igual maluco atrás do Philip K. Dick,
com aprovação para poder fazer o filme. O Philip K. Dick era um cara meio difícil, né? Mas ele insistiu. Meio difícil, mas ele insistiu pra caramba pra esse projeto sair, né? E ele, desde o começo, assumiu esse projeto como um projeto pessoal dele. Ele vai seguindo com o filme e ele vai perdendo cada vez mais essa mão do projeto. Autonomia, né? E o Ridley Scott, amigo, vem com a mão de ferro e fala, olha só, não tá funcionando não, vou contratar esse outro cara aqui. E aí ele contrata o David Peoples, né? E é engraçado, né? Tem um documentário mostrando isso, né? E é engraçado ver como eles falando hoje do filme, cara, parece que é uma relação super tóxica, super complexa. Hoje eles falam de um jeito super diplomático, mas era uma relação complicada, né? Não só dos roteiristas, como de todo mundo da produção, do filme. O bastidor desse filme deve ter sido um negócio realmente muito difícil dia a dia, assim. Pelo menos os relatos são esses, assim. Ao mesmo tempo que você tem relatos de, caraca, uma riqueza absurda de detalhes, né? Uma preocupação exacerbada com determinados aspectos. O dia a dia ali, cara, deve ter sido realmente complicado. Eu não consegui assistir existe um documentário que fala sobre as gravações, né, de Blade Runner, só que eu não consegui acesso, acabou que eu não consegui ver. Mas a relação entre até mesmo o Harrison Ford e o Ridley Scott ficou abalada durante muitos anos, né? Então... Eu assisti esse documentário, recomendo muito. É muito maneiro, assim, porque ele é um documentário grande, 3h30, tá? Você acha no Internet Archives, se você quiser procurar, um arquivo enorme. E é muito legal assistir, né? E o Harrison Ford, ele fala sem papas na língua, assim, desse filme. Olha, foi um inferno. Eu não da pirataria não, tá no site lá do arquivos. Mas o Harrison Ford, ele fala desse filme com uma assim, zero saudosismo. Um desgosto, né? Zero saudosismo, assim. E não só ele, todo mundo, cara. O Hampton, perdão, ele fala assim, olha, eu trabalhei a minha vida inteira pra tirar esse filme do papel. E um dia me chamaram pra almoçar e jogaram o roteiro em cima da minha mesa. E tava escrito lá, Blade Runner. Eu não entendi nada. O que esse roteiro tá fazendo aqui? Aí tava lá, por David Peoples. E ele começou a folhear o negócio e ficou incrédulo. Porque assim, reescreveram o trabalho da minha vida. Reescreveram um negócio que eu lutei tanto pra fazer. Ele fala que depois Hollywood é foda. Hollywood é foda. Não é só mesmo. Hollywood, né? Eu acho assim, a gente talvez esteja suando um tanto injusto com o Ridley Scott. Porque assim, ele não só monta planos bonitos, não é só isso, né? Basicamente, ele consegue identificar grandes ideias e como transformar essas grandes ideias pro cinema, pro movimento do cinema. Então assim, e muito dessa loucura dos bastidores é culpa dele, porque ele é um braço de ferro em muitos aspectos, ainda que ele acabe absorvendo muito das ideias de cada um dos seus colaboradores. Né? Mas é isso, ele vai absorvendo as ideias dentro de um filtro, né, em que ele consegue identificar o que vai funcionar e como vai funcionar. Eu acho que esse elemento ele é muito importante, né? Porque no fundo é isso. A visão de Blade Runner, ainda que tenha um roteiro espetacular, a visão de Blade Runner ainda é do Ridley Scott, sabe? Tipo, isso é inquestionável. Sim. Não, então, eu não sei se o Caio vai concordar comigo, porque o Caio viu o documentário assim, mas de tudo que eu li, parece que o roteiro do Hampton era um roteiro que ele era muito focado nos personagens. O Ridley Scott, quando ele foi colocado no projeto, o Ridley Scott tinha a visão de trazer esse mundo. E aí ele falou, cara, eu não posso trabalhar esse roteiro que não me dá espaço para trabalhar o mundo. Porque o mundo era importante ser construído. E aí, por isso que ele chama o David Peoples e joga o roteiro do Hampton. Quer dizer, não sei se joga fora, deve ter aproveitado muita coisa, tanto que o Hampton é co-roteirista, né? Ele é acreditado, né, hoje, né, como roteirista. Mas não sei quanto foi aproveitado, mas de fato o filme é mundialmente reconhecido por ter inovado no mundo, né? Por ser visualmente fantástico. Não, assim, eu vou defender muito também o fato de que eu acho que essa transição dele identificar essas questões no roteiro original e buscar um novo roteirista já vem exatamente de uma visão de um diretor que entende cinema com muita profundidade. Entende cinema como indústria, entende cinema como resultado, como mídia, e ele provavelmente identificou que esse roteiro talvez não funcionasse, né, como cinema, não como ele gostaria de construir a história dele, né? E é isso eu vou defender muito ao longo da
do nosso programa, porque eu vou tentar pontuar muito essa adaptação, né? As diferenças da adaptação do livro para o cinema e como foi muito bem adaptado para o cinema. Eu acho que esse é o grande ponto do Ridley Scott aqui. E foi exatamente o que você falou. O Hampton entregou o roteiro para ele, ele falou, tá, beleza. O roteiro era todo basicamente dentro de salas, de quartos, e o Ridley Scott até brinca com isso, ele fala, eu recebi um filme só em quarto. Eu ia gravar só em cenas de quarto. E eu pensava o tempo todo assim, o que tem através daquela janela? O que tem depois daquela janela? E o Hampton não conseguia entregar isso pra ele. E ele até brinca que o Hampton era o cara da cabeça, o cara cerebral, né? O cara que pensava profundamente o personagem, que criou os personagens como eles são, né? Mais profundos até que os do livro. Maneiro. E o Peoples, não. O Peoples era assim, olha só, eu preciso que você me escreva uma cena assim, assado, acontecendo isso. E o David Peoples ia lá, escrevia em 3 dias o roteiro para aquela cena, sabe? Às vezes de um dia pro outro. Então, foi um trabalho muito focado nessa visão, né? Como vocês falaram, bem, essa visão dura. E ele fala isso, olha, eu sei a cena que eu quero gravar e eu quero que saia essa cena. Entendeu? E é isso aí, vocês se virem pra resolver isso. Sim. Pra ver o nível da coisa. O pessoal ficou um tempão fazendo o cenário do filme. E ele conta isso, que no primeiro dia de gravação, ele chegou no set e as colunas que estavam naquela cena, que a primeira cena foi aquela cena do Tyrell, né? Na sala do Tyrell. As colunas estavam de cabeça para baixo. A equipe tinha montado ao contrário. E aí ele falou, olha só, eu quero que tire... colunas enormes, né, gigantescas, eu quero que tire todas as colunas e bote do jeito certo. Aí ficou todo mundo assim, pô, mas só vai gravar... Atrasou uma semana a gravação. A gente só vai gravar amanhã. Ele falou, não, eu quero que grave hoje, vocês têm 12 horas pra resolver isso. Os caras resolveram, eles gravaram no mesmo dia. Então esse é o nível. Tem esse lado aí. Ele tem uma visão artística. Claro que tem. Ele tem uma visão artística. Esses detalhes fazem toda a diferença. Né? Só queria pontuar, assim, porque o Rodrigo vai defender o Ridley Scott e tal, e eu provavelmente também ao longo do programa, mas cumpre mencionar aqui que Blade Runner, apesar dessa visão do Ridley Scott, não é um sucesso. Não foi. De público, não foi. Culpa do estúdio, culpa dos produtores. Essa visão de produto, né, que o Rodrigo colocou, talvez o Ridley Scott tivesse uma visão que estivesse realmente um pouco à frente do tempo dele e, né, a história de fato mostrou isso. Porque o filme tem um orçamento de quase 30 milhões de dólares, 28, salvo engano, o que pra época era um orçamento bem volumoso e muito bom. Basicamente vai conseguir ele 30 e pouco também. Então o filme vai se consolidar ao longo do tempo muito pela estética, né? Então a gente provavelmente vai falar aqui ainda muito disso, porque é realmente marcante. Acho que você pode até não gostar de Blade Runner quando você vê Blade Runner, mas você vai lembrar de Blade Runner pra sempre depois que você vê, né? Isso é um feito. Mas olha só, essa não dá pra colocar na conta do Ridley Scott, porque o filme vai ser lançado nos cinemas com uma versão completamente alterada, imposta pelos produtores, pelo estúdio, com um final tosco que o próprio Harrison Ford fez com má vontade. Então, assim, assim, a gente nunca vai saber se Blade Runner no formato e na ideia original do Ridley Scott faria sucesso ou não. Eu acho que provável. Concordo com você. É provável, mas foi um ano difícil. Só pra ressaltar aqui, foi um ano muito difícil. Um ano onde o filme mais assistido foi ET, pô. Você tem ET. ET é foda, né? Não tinha como concorrer, não tinha, né? Com um blockbuster desse, né, no caso. Foi um ano muito, muito importante pro cinema nesse sentido, né? Grandes produções. Então, o caso do Blade Runner é um caso também de um filme ser absolutamente prejudicado pela janela de lançamento, coisa que a gente vê muito hoje em dia acontecendo de novo, né? Claro. Uma estratégia errada do estúdio e lançamento prejudicar o orçamento, a bilheteria do filme. Defendendo também um pouco da visão artística do Ridley Scott, a gente está falando de uma adaptação. E, de fato, ele orienta esse roteiro, claro, quem escreve é o Peoples, né? Mas ele orienta esse roteiro para que explore o mundo e ele vai direcionar esse roteiro para mudar de uma forma bem drástica a ideia do filme em relação ao livro, né? O livro ele traz muita coisa, mas não dava para aproveitar tanto assim nessa adaptação. Existe a Tyrell Corporation no filme e existe a Rosen, a Associação Rosen no livro. A Associação Rosen, ela produziu os robôs, os androides, e é só isso. Ele chega lá para fazer um teste, acabou, e ele vai caçar os androides.
não tem volta lá. É só ele caçar os androides e ele vai matar os androides. Um romance dele caçando os androides. É isso. Não volta nunca nessa corporação. Mas a corporação, como eu falei, ela é importante para esse contexto cyberpunk. Ela tá na trama, mas não tão forte quanto no filme, né? Não tão forte. Porque tem a questão tem uma sobrinha do Rosen, etc. Mas assim, a corporação em si, ela não é tão focada quanto no filme. Tanto é que você vai ter a menção no livro de outras corporações, como, por exemplo, uma empresa que produz os animais elétricos, né? Isso. Então, assim, ela tem a mesma relevância, praticamente, dessa corporação que vai fazer o Nexus 6, que é, obviamente, um androide que está no outro limiar, em que, basicamente, eles defendem que não dá para perceber as diferenças para uma pessoa normal, para um ser humano, de fato, né? Eu gosto bastante do Philip K. Dick, né? Eu não li tudo dele, mas eu li O Homem do Castelo Alto, que tem até uma série na Amazon. Fica aí a indicação. E a ideia para fazer o livro, né, que vai ser adaptado aqui em Blade Runner, vem quando ele tá tendo a ideia, escrevendo a pesquisa para fazer O Homem do Castelo Alto, né? O Homem do Castelo Alto retrata o tema do nazismo, e nas pesquisas do Philip K. Dick ele vai se deparar com relatos de nazistas em campos de concentração dizendo que eles não conseguiam dormir porque as crianças ficavam gritando de fome, e ele vai se atentar para a falta de humanidade dessas pessoas, e aí que vem a trama, vem a plot, vamos trabalhar a humanidade, né? Essas pessoas parecem humanas, perfeito. Será que elas são humanas? Né? O comportamento delas como humanas identifica elas como humanas, e aí vem a ideia para escrever esse conto, e aí temos a ideia, né? O que eu ia perguntar para vocês aqui é assim, e aí acho que fechou legal para mim, tá tudo bem, mas a ideia de, sim, esse mundo distópico, esse mundo cyberpunk é mais bem construída para vocês no livro ou no filme? O livro, ele trabalha em cima de um tripé, que é os humanos, os androides e a empatia. Então, mais ou menos a ideia tipo, os humanos, ele vai conectar com Mercer, a religião, né? Então você vai ter essa religião que dificulta a distinção entre o real e o imaginário. Os androides, que tem a capacidade de emular sentimentos. Então, eles vão dificultar você entender o que é real e o que não é real em sentimentos. E empatia como essa técnica, esse mecanismo para você identificar o que seria real ou não. E aí, a graça do livro é desconstruir essa ideia de que a empatia, ela é esse mecanismo para você descobrir se uma coisa é real ou não. E que, na verdade, isso é uma contradição. Empatia é você aceitar a incerteza sobre o que é real ou não, sabe? Então, basicamente assim, tipo, num conceito, sabe, do que o livro, sabe, vai trabalhar como ideia, é isso. Então, acho que, pelo menos, essa é muito uma interpretação minha, assim, sabe? Tipo, mas eu acho que tem a ver com essa ideia de, tipo, o personagem, ele vai, na verdade, passando por um processo de investir autoconhecimento, de começar a ter dúvidas sobre o que ele sabe sobre a realidade. Entendi. E aí, o mundo não é tão importante assim. O mundo tem os contextos políticos, tem as coisas, mas ele não está tão bem trabalhado assim. Existem os mecanismos que ele apresenta, existem as tecnologias, mas eu não vejo tanto cyberpunk bem construído no trabalho do Philip K. Dick. É porque, Fábio, Daniel que não leu o livro do Philip K. Dick, né, As Ovelhas Sonham com Ovelhas Elétricas, ele não é um livro cyberpunk. Android. Bem lembrado, a gente não falou o título do livro. O livro do Philip K. Dick, Android Sonham com Ovelhas Elétricas, ele não é um livro cyberpunk, porque o movimento cyberpunk não tinha surgido nessa época ainda. O livro é de 68, o movimento cyberpunk ele vai surgir na década de 80. Né, você pode dizer que ele é, digamos assim, o pai do cyberpunk, né? E uma das obras que conseguiu firmar o movimento cyberpunk no que ele é hoje é justamente o Blade Runner, conseguindo extrair a essência do que tem nesse filme, né? Tirando algumas coisas, porque esse livro, ele é do movimento, o Philip K. Dick, ele participou de um movimento literário que se chamava New Wave da ficção científica. Então, era década de 60, a gente tinha um mundo cada vez mais liberal, né? A gente tinha uma Guerra Fria ali rolando ainda, né? Com uma União Soviética forte. Então, você tinha discussões sobre drogas, você tinha discussões sobre liberdade, movimento hippie. Então, essa escola de ficção científica,
era muito viajadona, né? E era isso, queria trabalhar sobre religião, sobre filosofia, sobre questões de drogas, de liberdade sexual. Então, os contos dessa época, né, os livros dessa época são livros muito, às vezes tem umas coisas muito doidonas mesmo, né, que é uma coisa muito experimental. Isso, né, conforme vai passando o tempo, ele vai se tornando cyberpunk. Quando você está nos momentos finais da Guerra Fria, quando você tem um recrudescimento da corrida armamentista, né, o aumento de um conservadorismo, você tem o governo Reagan nos Estados Unidos, então isso aos poucos vai se tornando o cyberpunk, que é o filme, né? Ele consegue extrair dali. Então, assim, você não tem essa cidade, pelo contrário, a cidade do livro é uma cidade vazia, porque os humanos saíram, os humanos ricos, boa parte dos humanos, eles foram para o espaço, eles foram explorar o espaço. Né? Então você não tem esse conceito de cyberpunk como a gente tem hoje, né? Como a gente conhece hoje, né? No livro é um pouco diferente. Você tem a estrutura ali do cyberpunk, mas você discute essas outras religiões. Então ele não é tão focado nessa questão necessariamente interna do ser humano, né? Ou no ser humano como... tanto que o excluído ali, né? Ele não é um ser humano. O excluído ali é um robô. Né? Até tem ser humanos que são excluídos também, mas essencialmente o excluído ali é o robô. Então o movimento cyberpunk, ele vai fazer essa virada, vai falar das grandes corporações, de como isso afeta, vai falar principalmente da questão ambiental, né? Que era uma questão muito forte na época, na década de 80, e aí vai se tornando aos poucos o que é o cyberpunk hoje, o que a gente tem no filme principalmente, né? Aí você tem Neuromancer, do William Gibson, enfim, grandes obras aí que tratam mais ou menos disso. Eu tô com um livro aqui na minha mão e é muito curioso porque a versão da Aleph, por exemplo, né, que tá saindo agora, o nome Blade Runner vem na frente, não tem aqui o Android Sonho com ovelhas tá nas costas. Tá na parte de trás. Então é mais uma forma de exemplificar como o filme se tornou tão grande, né, cara? Ele é realmente ele ficou gigante. Ele ficou gigante, né? E realmente ficou gigante. Cara, eu acho que o Caio apontou uma parada muito interessante, que assim, de fato, o livro ele acaba trabalhando, entre aspas, pouco esse universo, porque esse universo que você tem ali na história, que é a nossa Terra, completamente decadente, né? É um depósito de coisas velhas e jogadas fora, vamos dizer assim. Não só de coisas físicas, né, materiais, como prédios e coisas que foram deixadas para trás por esses mesmos ricos que foram colonizar. Ou não coisas. Ou não coisas, exatamente. Não coisas, né? Que foram viver nessas colônias espaciais, mas o que sobra nessa Terra basicamente ali essas pessoas indesejadas, né? Que vão ter alguma condição que tornaram ela impossibilitadas de seguir para essas colônias, né? Então é uma Terra muito vazia. Você comparar com o filme, né? É inacreditável como o filme é lotado, ele é cheio, ele é povoado, né? Ele incomoda, você não consegue andar na rua. Enquanto que é o completo oposto, né? No livro, né? E eu acho que o grande ponto, de fato, eu acho que a grande moeda que há nessa história, que essa moeda que tem tanto valor nessa história, de fato não é necessariamente o dinheiro sim, e é esse conceito de empatia, né? Realmente, basicamente você vai ter dois elementos muito importantes no livro que são ignorados no filme, e eu acho que tem uma boa causa, que é, como já foi mencionado aqui, a questão do mercerismo, né? Essa religião que vai unir as pessoas, mas que vai impor essa empatia, né? É por meio dessa religião que você sente de forma forçosa, né, por meio do sofrimento, a ideia de empatia. Isso é um conceito muito interessante, né? Vale a pena ilustrar o que é isso no livro. As pessoas pegam em manetes, tipo joysticks, e aí elas passam a viver como aquele cara que lembra um pouco Jesus, é um cara que tá andando num deserto tomando pedrada. Só que você sente a pedrada. Exato, você sente o sofrimento que ele teve, para que você gere dentro de você essa empatia pelo outro, sabe? Pelo outro que sofre. Empatia por ele. Por ele, obviamente, né? E todos devem passar por esse processo. Sim, é um processo que o ser humano passa naturalmente. Só que os androides não conseguem fazer essa conexão com esse ser, com o Mercer. Então isso já é uma coisa que diferencia eles. Não, isso é incrível. Mas eles também passam por esse processo. É como se fosse aqui o teste. Não. Eles não conseguem. Os androides não sabem como é aquilo. Isso é mais um elemento que vai diferenciar, né, um ser humano de um androide. Eles são submetidos a isso também e não conseguem. Não, isso é um videogame que fica na sua casa. Isso é um produto que você compra. Que quando você quer se conectar com Deus, você usa ele, entendeu? Exatamente.
O outro elemento muito importante são os animais. Esses animais elétricos, os animais reais estão absolutamente raros, mas eles são um elemento muito importante, porque é por meio desses animais que você exerce essa tal empatia, né? Coisa que os androides não conseguem gerar, eles não conseguem ter empatia por esses animais, né? Enquanto que nós, seres humanos, temos empatias por esses animais, né? Então eles têm um valor muito grande, porque é por meio deles que você meio que prova a empatia que você tem dentro de si como ser humano, né? Cara, é absolutamente fantástico. Eu só ia complementar que tem outro ponto que é relevante, que eu vou trazer um pouquinho mais lá na frente, mas que no livro também, né, é só fazer essa conexão, no livro também uma coisa importante é que as pessoas não sentem mais as coisas naturalmente, elas têm não dá pra entender, mas é um dispositivo, um relógio, uma coisa assim, que elas digitam ali o número da emoção que elas querem e elas sentem aquilo. E aí tem umas cenas durante o dia. Muito doidas no livro, que é assim, eu botei a sensação 134, que é a vontade de ver televisão, né? Então até muito foda. Até isso é racionalizado ali, né? A gente não sente naturalmente nada. Isso é mais uma maneira de você trazer essa discussão, né? Tipo assim, são os seres humanos, basicamente o que torna o ser humano é a sua emoção, será? Você tá usando emoções induzidas por um aparelho, e é muito legal que o Deckard fala pra esposa, você tem milhões de emoções pra você emular ótimas emoções e você fica escolhendo muitas vezes depressão, sentir depressão ao longo do dia. Só que ninguém sabe o número da depressão, né? Ela meio que hackeia o aparelho pra conseguir depressão. Aí ela fica 2 horinhas aqui de depressão pra foda, depois... Né? É porque potencializa as outras sensações boas. É tipo a heroína da parada, sabe? Isso, Meu Deus. Tem uma coisa muito interessante sobre essa sociedade que o Philip K. Dick apresenta e os animais, Daniel, porque o teste Voight-Kampff lá que ele apresenta, no filme ele muda um pouquinho, principalmente a última pergunta, mas todo o teste é baseado em você colocar um animal ali no meio, e esse animal, você não perceber que você tá fazendo uma coisa com um animal que provavelmente tá extinto, sabe? Que você deveria se preocupar com isso. Isso é a empatia que você deveria ter. Entendi. Sabe? Então, por exemplo, na última pergunta pra Rachel no filme, ele vai fazer, o seu marido tá com uma Playboy, sei lá, de uma mulher, né? E aí ele vai e pendura Playboy na parede. E aí ela fala, não, isso é errado, não sei o que, eu ia ficar bolado. Tá. E aí você vê, e na Playboy tem uma foto da mulher com uma pele de urso. Entendeu? Isso tirou do filme, por exemplo, essa ideia. Porque ela fica puta porque é o marido dela. É ela tentando emular o que ela tem que sentir. Sim. E ela passa despercebido pela pele de urso. Entendeu? Então, essa é a ideia do teste Voight-Kampff. Você ir apresentando um animal numa situação que não deveria estar. E aí você, pega o androide ali. É interessante você perceber que é uma sutileza muito boa, né? Porque assim, no livro, as perguntas se baseiam muito nesse sofrimento, ou como o Fábio falou, na extinção desses animais, em como você se comporta com o sacrifício ou com o sofrimento de um animal, ou numa situação muito inusitada, porque realmente também os animais são os elementos absolutamente raríssimos e caríssimos, importantíssimos, assim. Só que funciona no filme mesmo a gente tendo uma noção de animal de uma forma muito mais tênue, porque claro que, obviamente, funciona, né, pela forma como nós enxergamos os animais, né, mas funciona da mesma forma. E aí no filme ele aproveita para inserir essa ideia de, né, do como você se relaciona, como você interpreta a ideia do parceiro, né, do parceiro ter uma revista com outras mulheres. Pro filme faz muito sentido, é ótimo isso, né, e como ele vai desenvolver isso ao longo da história. É muito bom, cara, uma adaptação muito bem feita. Tem uma coisa aqui que tá me alertando aqui, que é o seguinte, eu li que o Philip K. Dick ficou muito contente com a adaptação. Ele ficou, a princípio, um tanto quanto receoso com a adaptação promovida pelo Ridley Scott, mas ele entende que a ambientação trabalhada ali é realmente algo que estava no livro dele. E, pelo que vocês estão me relatando, eu não consigo visualizar a Los Angeles de Blade Runner no filme com esse espaço que vocês relataram do livro. Igual. Acho que tem uma distância aí, tem uma janela de tempo, né, entre o livro e a adaptação cinematográfica, então talvez aí tenha o movimento, até o próprio movimento tenha ganhado um pouco mais de corpo e por aí vai. Mas eu entendo que conceitualmente os conceitos do livro de certa forma estão no filme. De certa forma estão lá, aí, claro. Os conceitos estão lá, mas essa ambientação que eu acho que é o tchan da parada, eu não consigo
visualizar pelo que vocês me colocaram. Então, ponto pro Ridley Scott aí nesse aspecto. O Philip K. Dick era um cara muito complicado, né? Assim, veja um documentário sobre a vida dele, é uma loucura. A vida ele era um cara que experimentava muitas coisas químicas, né? Tinha algumas questões de perseguição e tal. Ele chegou a perseguir um cara, um escritor de ficção científica, ficava mandando cartas pro FBI dizendo que o cara era um comunista infiltrar, enfim, coisas desse nível. Ele era um cara complexo. E ele era muito contra a indústria de Hollywood, por isso que ele não queria fazer a adaptação. Ele aceitou depois de muita insistência. Ele reclamou, né, até onde o que eu pesquisei, ele reclamou durante toda a produção, mas ele não chegou a ver o filme completo, ele morreu antes disso, né, ele morreu muito novo. Antes. Só que ele fala, não, é isso mesmo, foi isso que eu imaginei. Ele inclusive fala isso, foi isso que eu imaginei para a cidade do meu livro. O que não transparece no livro dele, né? Se você quiser ter uma ideia, assim, pelo menos como eu li a cidade que ele descreve no livro, é uma coisa mais noir, uma coisa mais anos 50, assim, né? Pelo menos na minha mente, a cidade era muito assim, né? Uma estética muito anos 50, bem noir, né? Tudo muito escuro e apagado e tal. Então, ele fala isso. Né? Vazio. Então, ele fala isso, né, com silêncio, né, que é esse elemento que eu quero trazer mais para frente, né, existe um silêncio profundo ali, né, que dói que isso é outra coisa que também aparece muito no livro, que aqui você vê de outra forma, mas ele fala que ele gostou no final, né, lá, né, pouco tempo antes dele morrer, ele fala que ele gostou, então tá bom, né? Cara, eu acho que até para você perceber como é difícil você enxergar esses dois universos de uma forma muito semelhante, é só você pegar um único elemento. No livro, toda essa terra ela é ocupada por uma névoa, uma poeira tóxica. Quando você lê essa poeira, que ela está presente o tempo inteiro no livro, você sente algo árido, seco, sabe, que irrita. Quando você vai pro filme, é a chuva, que você pode ter uma ótima adaptação para uma chuva tóxica, mas ainda assim é uma coisa, né, obviamente é água, gera umidade, gera uma coisa mofada, né, então assim, são escolhas opostas para uma questão estética e sensorial, mas de alguma forma elas se conectam, né, porque tem uma ideia de toxicidade, né, tem uma ideia de algo ali que tá sempre no seu corpo, né, cara, impregnando o seu corpo, e obviamente funciona muito bem a chuva e a fumaça que tá obviamente no filme inteiro de Blade Runner, né? O livro, ele se passa num pós-guerra nuclear, né? Ele não explica exatamente como aconteceu isso, mas dá a entender que aconteceu uma guerra nuclear e o mundo é todo radioativo, né? Eles têm que usar ele descreve que eles têm que usar uma cueca blindada para poder proteger os filhos e tal. Isso era o terror da década de 50 e 60, né? A guerra nuclear era o terror da década de 50 e 60. E quando você vai para o filme, o que destruiu aquele mundo é a indústria, né? A industrialização desenfreada, a superpopulação, e aí já é o terror que você passa a ter na década de 80, né? No final das 70, 80, que é essa questão ambiental, essa questão da destruição do mundo pela industrialização desenfreada, pelo capitalismo desenfreado. Então, apesar de serem coisas diferentes, você tá falando da mesma coisa, né? É o maior medo daquela geração, né? Eu acho que tem muito disso, sabe? São materiais complementares. Acontece que, de fato, o Philip K. Dick, ele posiciona em questões de uma época, né, como o Caio colocou, e o Ridley Scott, ele é sábio o suficiente de adaptar tanto parte do conceito para um filme, por exemplo, essa questão de empatia para o filme, porque ia ser muito difícil trabalhar muitas coisas que o Philip K. Dick trabalha, né, no livro, porque o que é o real e o imaginário, sabe? É muito mais complexo isso, por exemplo, no livro do que no filme. Só que no filme, ele trabalha empatia de uma outra forma, mas que funciona muito bem. Sim. Sabe? Que essa coisa, será que eu sou quem eu tô caçando? Sim. Entende? Que é uma pergunta que acontece no livro em um momento, mas é descartado. Não, eu sou realmente um caçador de androide, eu não sou um replicante. Aliás, esse é um ponto que eu acho dos mais importantes da adaptação, e que pra mim é genial. Sim. Dentro da sua simplicidade é absolutamente genial. Exatamente. É você adaptar o conceito para o cinema. Esse é o grande ponto. O Ridley Scott, ele é criativamente incrível, ele é um artista. Ele é um artista, sabe? Por conseguir trazer, claro, junto com o roteirista, né?
mas conseguir trazer esses conceitos de uma forma adaptada para uma outra mídia. Não só o roteirista, né? Toda a equipe, tem toda uma equipe, claro, a gente pode até falar claro, um pouquinho mais disso, mas tem toda todo uma equipe mundo que abraça o projeto, né? Que vai ajudando a construir esse projeto. Sim, exatamente. Mas é que ele meio que briga pela mudança, sabe? E a mudança faz sentido. Ele briga bastante, né? Vamos lá, sinopse. Deckard é um ex-caçador de replicantes que voltará ativa para aposentar 4 replicantes fugitivos do modelo Nexus 6. E esse episódio só foi possível graças ao apoio de Pedro Henrique Pires da Silva, Flávio Oliveira e Luciana Marques. Galera, muito obrigado. Apoio Enquadrando. Obrigado, galera. A gente estava falando sobre a adaptação, né? E o Rodrigo acho que ainda quer citar algumas diferenças antes da gente começar a falar realmente do filme. Fala aí, Rodrigo. Cabe bem, assim, a gente tá falando sobre a produção. O filme ele teve um lançamento muito conflituoso, com um final alterado, forçado pelos produtores, né? Basicamente teve que ter, entre aspas, um final feliz. O Harrison Ford teve que fazer uma narração no final. Ele mesmo admite que ele fez uma narração com má vontade, doido pra ser cortado, mas não foi cortada a narração, foi assim mesmo. Ele fala que ele odiou gravar. Ele fala que odiou, né? E aí você tem a grande versão, né? Você vai ter milhões de versões. Esse filme tem milhões de versões, tanto é que a gente ficou debatendo qual versão a gente iria assistir, porque não dá pra assistir todas pra poder gravar esse programa, mas todas essas versões, ela meio que tem a ver, né, com esse tema dessa inserção da ideia de que o Deckard pode ser ou não um replicante. E eu acho interessante porque, assim, tem gente que odeia essa ideia de que o Deckard é um replicante, tem gente que adora, né? Tem gente que fala que a cena lá, a memória do unicórnio é a prova inquestionável de que ele é um replicante. Eu acho que essa questão, né, aquela velha história, não tem resposta certa, e eu acho que é um bom parâmetro pra gente ver como é uma boa adaptação pro cinema. A gente tá falando aqui, o Ridley Scott, ele entende cinema com profundidade, e eu acho que essa questão da pergunta sobre o Deckard ser ou não um replicante, ele tem 2 funções principais pra mim, uma técnica e prática, né, e outra mais teórica e conceitual, e por isso que eu acho que a resposta em si não é tão importante quanto a própria pergunta. A parte técnica e prática é que, assim, a gente precisa entender que um filme ele tem 2 horas, né? Para que você consiga ser impactante, para que esse filme ele fique com você por mais tempo, ele tem que ter força, impacto. Então o diretor vai procurar cenas memoráveis, seja na ação, seja nas cores, seja daquele momento emocionante, seja como for, para que você leve esse filme para você para casa, leve esse filme com você para casa, né? É muito diferente de um livro. O livro tá com você por vários dias, às vezes semanas com você. Então, assim, quando você termina esse livro, ele vai ficar contigo por muito tempo. Você vai continuar rememorando esse livro, vivendo esse livro por muito tempo após a leitura. O cinema não é assim, né? Ele só tem 2 horas. E eu acho que uma das ferramentas para isso, muitas vezes, são essas perguntas. Porque essas perguntas óbvias e diretas, elas fazem com que qualquer espectador seja o espectador mais atento, né? Aquele crítico de cinema numa apresentação reservada. Ou seja, a família que sai do cinema, elas vão sair se questionando sobre essa pergunta, elas vão sair debatendo essa pergunta, né? É uma ferramenta para que o filme dure mais tempo com você, para que você debata o filme. Eu acho que um exemplo ótimo é o peão da Origem. A resposta em si sobre o peão caiu ou não faz diferença, mas a pergunta vai com você, né? Você vai debatendo com o teu amigo, cara, caiu ou não caiu? E aí você começa a puxar cenas do filme, ou seja, essa pergunta vai fazer você resgatar cenas, resgatar momentos para você justificar uma resposta, justificar outra resposta. Então isso é uma função técnica, uma ferramenta para você manter esse filme presente com o público mais tempo após a sessão. Enquadrando episódio número 27, A Origem. Exatamente. Então tem aí, não se fui quiser, verificar, discute isso lá cometi também. Esse erro, mas tá vendo? Mas é isso, é um ótimo exemplo. O peão é um ótimo exemplo e o replicante é a mesma coisa. Você vai debatendo. Pô, mas será que ele é replicante? Mas eu acho que aquela cena, os origamis apontam que ele é um replicante. Você tá guardando mais o filme com você, tá se tornando mais memorável. E aí você, pra mim, também vai ter uma função conceitual. É por isso que nesse filme, especificamente na Origem também, essa pergunta óbvia, ou então essa pergunta forçada, vamos dizer assim, ela faz tanto sentido, porque ela tem um acabamento conceitual. Para mim, vamos pegar qual é o grande questionamento nesse filme que vai ter no livro também. O que é humanidade, né? O que é essa tal humanidade, né? O que difere, né, pessoas de androides, né? Ponto. E aí eu acho que o Ridley Scott é muito inteligente em empurrar essa pergunta
óbvia ou essa pergunta forçada, porque ela pode ser um ponto de partida. No primeiro momento que você se pergunta se o Deckard ele é um androide, essa pergunta ela já carrega em si uma outra pergunta, né? Ele é androide? Ou ele tem humanidade? Né? Porque se você está questionando se ele é um androide ou não, você está questionando se ele é humano ou não, né? Então, quando você parte para a segunda pergunta, você já está tocando no conceito central desse filme. Porque quando você questiona se o Deckard ele é uma pessoa, um humano ou não, você vai começar a se questionar o que é humanidade. Né? E você vai começar a questionar os atos do Deckard ao longo do filme para provar ou não provar que ele é uma pessoa ou não. E bate exatamente com aquilo que eu falei, que a empatia vem da incerteza também. Então a pergunta traz essa incerteza, exatamente, que é uma forma de conectar com o livro, sabe? É uma forma de você puxar um conceito do livro para cá. Essa pergunta ela vai sendo destrinchada naturalmente pela gente, até porque o Ridley Scott vai entender, de uma maneira óbvia, que essas perguntas nós já temos. Então vale um empurrão, né, que o filme dá para que você continue esse processo com seus amigos, com a família, sozinho, né, esse processo de reflexão, que obviamente no livro é trabalhado página a página, palavra a palavra de uma forma muito mais gradativa, porque ela é muito mais complexa. Ela leva a outros cantos, a outras reflexões, a outros acabamentos que no cinema não cabe, não tem tempo para isso. Eu acho que isso é muito valioso, sim, porque no cinema, como você acabou de falar, não tem esse tempo todo para se dedicar a essa questão. Eu nem acho, com toda a sinceridade, assim, que essa questão do Deckard ser ou não um replicante tá tão expositiva assim no filme. Ela tá lá, tá clara, mas acho que ela tá tão no final do filme que ela, talvez, por muitas pessoas, esse questionamento... Amigo, se ela tá clara, ela tá expositiva. Não, o que eu digo é que ela é uma questão que ela vai estar lá no final do filme, né? Especificamente. E aí, é uma forma também de você acionar o público por mais tempo, na perspectiva que o protagonista, ele é você, e isso é poderoso também quando você, ao fazer esse exercício, você também vai passar a aplicar esse exercício para os antagonistas do filme. Exatamente. Né? E aí você tem um filme se renovando. Eu acho que essa é uma das características desse filme, né? Exatamente. Eu acho que, assim, conectando com o filme mesmo, Rodrigo, até já trazendo o personagem do Deckard aqui do filme, tem uma coisa que me chama muita atenção quanto a essa ideia do Ridley Scott querer, de fato, cara, provocar essa pergunta. No livro ficou muito claro pra mim a motivação que o Deckard vai caçar os androides. É uma questão de dinheiro. Financeiro. Sabe? Tipo, ele quer comprar a ovelha dele, ele quer comprar uma cabra, ele quer alguma coisa tipo um cavalo, um pônei, sei lá, tinha os animais lá. É isso, porque isso é um status social. É um status social, mas também não deixa de ser uma condição única de você provar a si mesmo a sua própria humanidade. Isso é um ponto beleza, importante, né? Perfeito. Só que aqui, esse personagem parece que ele tem um desígnio. Parece que ele foi feito pra isso e ele não pode escolher outra coisa. Porque é impressionante como ele fala. Não, ele fala assim, tipo, uma frase. Então você já me deu motivo pra eu não querer mais pegar essa missão mesmo. E aí ele vai, não, mas olha esse vídeo aqui. Realmente, então vamos lá, eu tenho que caçar esses androides. Eu fiquei assim, ele não vai ganhar nada com isso. Aí você fala, por que ele aceitou essa missão? E aí eu fiquei assim, tipo, agora que eu me questionei isso, sabe? Porque a primeira vez que eu tinha visto Blade Runner, eu nunca tinha me questionado isso. Por que ele aceitou essa missão? Mas é tão interessante ele aceitar essa missão sem nada. Ele não vai ganhar um salário, ele não vai ganhar... Não tem discussão sobre nenhum ganho pra ele, realmente. O chefe dele até fala, né? Olha, se você... É uma escolha sua. Se você não é um policial, você não é ninguém. E ele justifica isso pela indicação dele, né? É totalmente diferente do livro, né? O livro, ele é um cara de classe média querendo ascender mais. Exato. Essa é a discussão no livro, né? E você tem todo o trabalho disso, que ele quer comprar um animal de verdade, ele não tem... E aqui realmente, né? O vizinho descobriu que a ovelha dele era de mentira. Que a ovelha dele era elétrica, né? E aí ele quer um animal de verdade, né? E aqui realmente fica um pouco solto, mas eu acho que tá ali, nessa essa fala do capitão resolve um pouco, olha... esse mundo aqui todo ferrado, todo destruído, você tem que ser alguém, né? E se você não for alguém, você tá ferrado. Eu vou te arrumar problema. Então é isso aí. Aceita, cara, senão... Eu acho que você deu a melhor justificativa pra defender esse momento. Porque, tipo assim, a gente tava falando aqui, ele quer um animal, no livro ele quer um animal pro status social e porque ele também cria essa condição dele provar a si mesmo que ele é humano. E no filme, ele basicamente, ele então incorpora um papel, um cargo pra que ele
pertença a uma sociedade, para que ele também seja alguém naquela sociedade que ele mesmo rejeita. Então, assim, para mim, tem uma mesma função, entre aspas, assim, que torna muito interessante, até porque vai traçar um Deckard que é muito importante pro filme, que é um Deckard como vocês estão colocando. Ele é muito mais frio, muito mais isolado, muito mais solitário, muito mais vazio. Ele rejeita muito mais o entorno dele. O Deckard do filme não gostaria de ter um animal elétrico caríssimo, sabe? Pra ele tanto faz, sabe? Ele quer o uísque dele lá, o bourbon dele lá no máximo. O Deckard do filme, ele é um pária, né? Ele é, assim, ele não tem perspectiva de nada, né? Isso é a impressão que dá, né? E o Deckard do livro, não. Ele é um cara que quer ascender, né? Que tem diversas pretensões, que tem uma relação social com algumas pessoas, então a motivação é ele. É essa. A motivação do Deckard do filme é realmente, pelo que eu li, né, é não ser um pária, ser alguém, ter algum espaço na sociedade, ter alguma autoridade sobre alguma coisa, mesmo ele sabendo que na prática não tem, né? Mas pra construir essa ambiguidade dele ser ou não ser um replicante, ele não pode ter planejamento a longo prazo, de fato. Sim, né? exatamente. E nem passado, né? Nem passado. E nem passado. Eu não tô passando pano, não. Eu só tô falando que tá ali uma justificativa no roteiro. Não, sim. Mas eu acho interessante essa obscuridade, sabe? Essa incerteza sobre o Deckard já começa na própria escolha dele de caçar esses androides, porque ele fala, eu sou um ex-caçador, eu sou um caçador aposentado, uma coisa assim, né? E ele não tem família, ele mora sozinho numa casa, sabe? E aí você vai vendo as escolhas que vão contradizendo o que era o livro. O livro, ele é casado. Aqui é bem legal você tirar o passado dele quando você tira a esposa dele. Ele não tem vínculo com ninguém. Exato. Então, a partir do momento que ele não tem vínculo com ninguém, ele não tem passado, não tem ninguém que fale sobre o passado dele, não tem ninguém que garanta que, tipo, ele não foi ligado ali naquela loja de vender macarrão, sabe? Então, eu acho que isso que é muito interessante sobre o Deckard desse filme, porque a gente vai perceber um personagem que não tem motivação. Ele faz porque, tipo, não, é isso aí que eu tenho que fazer. Eu acho que isso é uma característica que o filme acaba adotando muito, que é uma característica de filme noir mesmo, né? Sim. É o Ronin, né? É o verdade. Cowboy, né? É o personagem que ele vem de baixo, né? Mas ele não tem explicação, ele tem um objetivo, ele só quer fazer justiça, seja lá por que for, né? Isso a gente vê em diversos filmes e no noir é bem característico, né? Eu acho que ele acaba puxando muito, muito disso pra construir o filme, que é uma sacada excelente, né? A gente não precisa saber do passado dele, né? A gente precisa saber o que ele quer e pra onde ele vai. Blade Runner é um grande exemplar de um neo-noir, né? Que é essa releitura do noir clássico da década de 40, década de 50, e é fantástico como ele vai usar exatamente esse personagem que ele vive um submundo, ele rejeita tudo, absolutamente solitário, né, que vive nesse mundo decadente, né, em que parece que ele não tem saco pra viver nesse mundo decadente, né, mas tem que viver, fazer o quê? E aí você tem o trabalho de fotografia que vai usar as cores para criar esse contraste, não simplesmente só, né, a luz em si branca e a escuridão. Cara, assim, fotografia desse filme é uma coisa espetacular, assim, tipo, tá fora de questão. É sacanagem. É sacanagem. E o que eu acho maneiro é você perceber que o Deckard do filme, ele é tão descrente de tudo, tão sem vínculo, assim, que parece realmente um personagem noir que interpreta, que encara tudo realmente como se estivesse num filme noir. Mas não necessariamente. Você pega a Rachel, ela não é necessariamente uma femme fatale, sabe? Não é, ela não é, sabe? E ele vai encarar meio assim, né? Ela tem o estereótipo da femme fatale, mas ela não é. Mas ela não é, exatamente. Isso é muito interessante. É bizarro, cara, é bizarro. De fato, né? Porque ele vai ser salvo pelo antagonista. É uma parada, exato. Tipo... E isso no noir não funciona, né? Ele teria que tomar o tiro e morrer, né? Tipo... Ou pior, vai perder alguém e vai continuar sofrendo por quem perdeu. Exato. Mas eu acho que pra mim, isso tem a ver com a grande genialidade dessa adaptação, eu acho. Porque é isso, ele é uma página em branco embrutecida. É uma pessoa tão embrutecida que você não consegue olhar por dentro. Olha a palavra embrutecida aí. Todo episódio agora a gente fala exatamente, né? O Daniel tem a estrutura, eu tenho embrutecida. A estrutura embrutecida. Exatamente, né? A estrutura embrutecida. Eu acho que isso tá na genialidade da adaptação, porque, como a gente tá falando do livro, você percorre essa história dentro da cabeça do Deckard, né? E como vocês colocaram, ele é um cara de classe média.
Ele é um cara muito real, assim, que tem uma esposa, tem um casamento, ele tenta levar o casamento da melhor forma que ele pode, mas ao mesmo tempo tem uma certa acomodação, né? Ele tá tentando ascender socialmente, mas, cara, é um bagulho meio cansativo, ele tem um vizinho chato. Cara, ele é uma pessoa ordinária, praticamente, né? Que tem uma função que é caçar androides, né? Naquele contexto ali faz parte, né? E aí você vai, pouco a pouco, dentro da cabeça desse personagem, ao longo de muitas páginas, compreendendo esse homem médio, percebendo tudo com mais complexidade, problematizando tudo muito mais, né? E aí você começa a perceber a diferença de algumas escolhas, né? Você pega o primeiro contato do Deckard, por exemplo, com uma replicante, né, com Android, nossa, é completamente diferente do livro pro filme, né? É absolutamente diferente, né? Tipo, no filme, no livro, olha que coisa genial, né? Ele gosta muito de música e ele vai se deparar com essa replicante, com essa Android no livro, né? Que ela é uma cantora de ópera. Porque ela optou por esse caminho. Ela falou, pô, eu vou ser uma cantora de ópera não só porque eu quero exercer minha arte. Olha que coisa mais humana. Como eu também acho que isso é uma forma de me camuflar na sociedade. Eu vou fazer o contrário. Eu vou ser gigante, fodona, e talvez isso faça com que eu seja respeitada e tal, alguma coisa assim. Não seja questionada como pessoa. E quando ele se depara com essa replicante, com uma voz tão linda, uma interpretação da música tão profunda, ele começa a problematizar. Então você está caminhando com ele nesse processo de problematização. O Deckard do filme não, cara. Tipo, é como a gente tá falando, ele é um pedaço de pedra. E aí, tudo parece que reforça a visão embrutecida dele, porque ele chega pra caçar replicante, que na cabeça dele, né, é mais um elemento a ser descartado, e ele encontra uma replicante como ele espera. Né, na cabeça dele, baixo nível, né, vulnerável, né, que satisfaz sexualmente os homens, com uma cobra e faz uma apresentação com uma cobra no submundo lá, podre lá. Cara, ele larga o dedo nela, ele mata ela de uma forma tão seca, tão bruta, e aí o que faz o Ridley Scott? Ele usa essa morte pra te chocar, pra mostrar o quanto o Deckard do filme, ele é escroto. Ele tá pouco se importando, cara. Tipo, pra quem ele tá matando. É só uma função, um papel a ser executado. E ele vai executar. Só que o Ridley Scott mostra que aquele androide ali, ele tem uma morte muito humana. Tão humana que não choca. E olha que interessante. Se no livro o Deckard vai se chocar pela voz e a beleza dessa arte da replicante, que é algo tão complexo e suave, aqui o Deckard não se choca. Quem se choca é a gente. Nós estamos tomando o papel do Deckard em problematizar esse processo no lugar do Deckard do filme. Porque como o Fábio falou, o que vai acontecer? O Deckard, ele vai ter um choque, ele vai ganhar um propósito, ele vai ganhar um arco dramático no final. Ele vai ganhar isso na última cena. Então Ridley Scott ele pega todo o arco dramático do livro que é feito ao longo de tantas páginas e vai condensar em uma cena. Em que ele vai tomar um soco, um chute no estômago da vida por meio do Roy e vai se questionar por inteiro. Tipo, cara, que porra é essa? Sabe, o que é essa humanidade? Por que esse cara me salvou? O que é esse olhar dele? Cara, isso é genial. Isso é espetacular, né? Isso é espetacular. Eu sinto que até no filme mesmo, realmente, como você colocou, é uma transcrição perfeita, né, dessa cena da cantora de ópera. É Zora, se eu não me engano, essa androide que ele mata, né? A Zora é no filme, né? No livro é Luba. Luba, isso. É uma primeira virada ali no personagem. Não é uma virada muito clara, assim, mas você percebe que ele fica um pouco mais aberto para falar com a Rachel. Sim, né? sim. Ele começa um processo de aceitar um pouco mais, de ver, porque aquela cena é tão chocante e eu acho que acaba sendo chocante pro Deckard também. Em algum nível é isso que eu ia falar. Eu sinto que ele é impactado. Ele é impactado pela morte também. Em algum nível em algum nível eu concordo. Em algum nível E é difícil, né? Assim, e eles tentaram até simular muito dessas coisas através desses voice-over, desses diálogos, né? Porque é muito difícil, como você colocou, é muito difícil fazer essa transposição, né? Mas eu acho que é muito bem feita nessa cena. Né? Você consegue sentir a dor ali daquela morte e ele tem uma leve, né? Essa leve mudança ali de é leve, é isso, é leve, né? É leve, né? Porque o choque vem no final. No livro também é leve. É porque a gente tá vendo dentro da cabeça dele. Exato. No livro, quando acontece, ele começa a se questionar. Pô, mas é isso mesmo? Será que eu deveria ter feito isso? Pô, mas ela tá fazendo bem pro mundo, ela tá cantando.
Né? Ela Isso é muito foda, né? Porque assim, o pensamento acaba sendo muito mais direto e objetivo do que o olhar do Deckard no filme, do que ele se isolar mais ou tá mais estressado quando ele vai falar com o atendente lá, né? É foda. Ainda assim, eu acho que passa bem, né? E a conexão com a Rachel é direta, porque a Rachel também salva ele logo na sequência, né? Isso também começa a quebrar. Exato. Olha como tem que ser uma coisa acachapante pra ele conseguir. Cara, se ele não consegue se simpatizar com alguém que salvou a própria vida dele, ele não consegue simpatizar com ninguém. Então, olha aí como é forte isso. Tem que ser muito forte, senão década de ele não se humaniza. Em nenhum nível. Sim. Né? E isso culmina no romance dele com a Rachel no final das contas, né? Porque isso, tanto aqui quanto no livro é proibido ter relações com um androide. Né? Isso é uma lei, não pode. Apesar deles falam que tem, mas não pode. Né? E aqui, você percebe que ele não tem, né, essa empatia, né, palavra importante aí, a ponto de querer ter uma qualquer relação romântica ou sexual com uma androide. E aqui, né, começa essa virada que culmina depois, né, toda essa mudança do personagem. Mas no livro, então, ele vai ter um relacionamento extraconjugal com a Rachel. Sim. E tem uma diferença brutal. Tem uma diferença gigante na forma como os dois se relacionam. E porque tem a ver com o Deckard. Não tem como. O Deckard é um escroto do filme. Ah, sim, do filme. Essa cena me incomoda. Muito, né? Nossa e ela envelheceu claro. pior ainda, né? Ela tá cada vez pior, mas eu acho que ela... Mas ela ressalta o quanto o Deckard é escroto, né? Ela ressalta uma natureza, entre aspas. Ressalta o quanto ele também enxerga ela ainda como uma serva, uma servente, um objeto. Sabe? Ele não consegue se colocar dentro desse sentimento que tá aflorando, né? Não, assim, óbvio. Eu entendo que a cena quer passar isso, né? Mas realmente mas muito incomoda, hoje, né? Incomoda, é agressivo. O pior é que eu acho que nos anos 80 isso não era tão preocupante, então as pessoas queriam que você sentisse o quê? Empatia pelo Deckard. Até esse momento. Cara, o que e hoje em dia, na verdade, o que é uma maluquice? Mas parece um comportamento padrão década de 80. Esse que é o problema, foda, né? Hoje a gente problematiza a forma como ele trata a Rachel. Parece um cara firme, cheio de tesão ali. Exatamente, né? Mas hoje a gente faz essa problematização, o que acrescenta mais ao filme, porque você vê o quanto o Deckard é escroto. Exato. E então, por mais que o filme tenha envelhecido no propósito do diretor, o filme acaba sendo muito interessante pra desconstruir esse Deckard, que ele é mais escroto ainda hoje. Acabou que o tempo fez o questionamento, né? O intuito do Ridley Scott em plantar essa semente do cara ser realmente um replicante, porque na perspectiva do Ridley Scott não tem questionamento, né? Ele é um replicante, né? Já disse isso em entrevista. Mas eu acho muito interessante o questionamento. Mas acabou reforçando essa ideia, né? E essa foi uma das cenas que foi, né? Que saiu e entrou em diversas versões. Essa cena tem cenas estendidas, mostrando, sendo mais explícita, que eu acho que fica mais estranha ainda a cena. Mais estranha ainda. Há uma mudança do termo androide para replicante no filme. Há a necessidade de explicar o que é um replicante, né? Obviamente no início. No livro, porque pra mim, assim, e aí talvez seja só pra mim, mas talvez tenhamos outros exemplares entre os ouvintes. O conceito é igual. O conceito é igual, mas assim, o androide não pressupõe pra vocês um componente tecnológico? Acho que essa é a motivação da mudança dos nomes, sabe? Também, né? E é isso que eu ia te perguntar. No livro, eles são falados como androides, mas eles são androides, corpo mecânico e biológico juntos, ou são corpo biológico, são clones? São basicamente humanos que foram criados de forma não natural. É igual o livro, é igual o filme, então. Perfeitamente igual ao filme. E até sei mais ou menos a história dessa mudança de nome, rapidamente. O Ridley Scott porque queria mudar o nome, porque ele achava que Android, as pessoas iam achar que era um robô de metal. E no livro é um robô biológico. Um robô biológico, é só isso, né? Um conceito exatamente. de um robô biológico. Uma mistura de componentes, né? Essa palavra não existe nesse termo, né? Ela é criada no filme, nesse conceito, né? Ele pede pro Hampton para criar um termo para mudar. E aí ele fala que ele pede ajuda para a filha dele, que fazia biologia. E aí ela fala isso. Existe um conceito de replicante na biologia, que são quando um ser vira outro, né? Aquela divisão
Então ele deu essa sugestão, Ridley Scott gostou e virou Replicante. Ele achava Android uma coisa meio infantilizada, também uma coisa dentro de um senso comum meio bobo, sabe? De androids, uma coisa... Família Jetson, sabe? Tipo, não porque realmente me passa um componente robotizado, sabe? E realmente... Sim. A mesma coisa com o nome Blade Runner, ele tem a ideia de chamar de Blade Runner só pra mudar, sabe? Porque ia trazer um termo cool, sabe? Maneiro, e sabe? É maneiro mesmo, então, ficou maneiro demais. É maneiro. Porque o pessoal não é chamado de Blade Runner no livro, né? Eles são caçadores de recompensa. Não existe isso. Sim, exatamente. Não, o Ridley Scott é tão maluco que eles compraram o direito pra poder usar o nome Blade Runner, que existe um livro chamado Blade Runner lá, um pouco anterior, e eles compraram porque ele achou o nome genial. Precavido ele, né? Mas como eu tava falando, eu acho a ideia do replicante muito legal, porque, cara, é essa ideia de distanciamento na sociedade, sabe? Nós e eles. Então, quando você tem o humano e a máquina, né? E aí você fala, olha, ele parece humano, ele se comporta como humano, ele sangra, ele sente dor, mas pode matar, sabe? Tipo, que tá tranquilo. Então, isso aí emula muito uma coisa que acontece hoje em dia, né? Que a gente vai vendo essas separações, né, sociais, e aí, não, esse tipo de humano aqui pode morrer. Exatamente. Sabe? Tipo, tá tranquilo se você derrubar um hospital que você pode ter um túnel ali embaixo. Então, as mortes são justificáveis. Eu acho que, cara, é muito foda como esse conceito, ele pode ser explorado nesse filme, e não adianta, a gente tá falando de cyberpunk. Cyberpunk é porrada no capitalismo. É mostrar que, cara, a direção é essa. Estamos indo nessa direção, né? Claro, e eu acho que essas duas coisas se alinham. O capitalismo valida isso, sabe? Vale a pena destruir um hospital para matar... quer dizer, matar nem sei, né? Derrubar um túnel que tá embaixo, porque nem sei se de fato faz sentido, né? Um dano colateral. É isso que eu ia falar. Você acabou de tocar no dano colateral, que aqui no Blade Runner é simplesmente aposentar. É a mesma coisa, né? Aposentar. Você não usa o termo matar, você usa aposentar. E aqui é o dano colateral. E você vai perceber que no início do programa a gente estava debatendo os elementos desse universo, né, do Blade Runner no livro, em que você tem ali o desejo de comprar um animal real, né? O desejo de você ascender, o equipamento que gera emoção em você, o equipamento que te conecta com o seu Deus e tal. Perceba, tudo é produto e tudo é comprado pelo quê? Pelo dinheiro. Ou seja, você está comprando empatia. Você está comprando a sua condição de ser humano. Ó que foda. Eu estou comprando a minha condição de poder estar numa colônia no espaço e não estar na Terra, nessa merda aqui, e ser um humano inferior. Porque no livro, de fato, os humanos inferiores são os humanos especiais. Então, assim... É isso, o Ridley Scott ele condensa todo esse debate em dois signos, basicamente, o replicante e as pessoas, né, os seres humanos, e consegue trazer todo esse debate que já está na nossa sociedade há muito tempo. Né? E é interessante porque isso é um debate que tem acontecido muito, principalmente na literatura cyberpunk, né, de, será que o cyberpunk acabou? Aquele cyberpunk que a gente conhecia lá atrás acabou, né? Isso surgiu muito agora quando teve o jogo Cyberpunk 2077. O pessoal discutiu muito, mas aquele mundo já é o nosso mundo. Muito do que se debate é que, na verdade, o cyberpunk está passando por um processo de renovação, né? Com novas discussões, né? Mantendo o seu principal ali, né? Porque a gente continua com tudo isso, né? A gente continua com vigilância absurda, mais do que nunca, né? A gente tem corporações que mandam em tudo, né? Dizem o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer. A gente tem discursos conservadores, excludentes, né? Que voltam, né? Depois de muito tempo, voltam mais fortes do que nunca, né? Então a gente tá vivendo isso tudo de novo, né? Então a gente tá num processo aí de recuperar o cyberpunk. Né? Mas cyberpunk que nós estamos vivendo é impossível, né? Eu tava comentando isso com o Fábio quando a gente tava conversando na casa dele. Eu vi um vídeo falando sobre um cara que é tipo um consultor de bilionários, assim. E ele normalmente dá dicas, ele dá uns caminhos para grandes investimentos e tal. E na verdade ele se tornou, né, um consultor de bilionários. Ele não era, ele só era um cientista político, econômico e tal, um cara meio foda. E aí um dia ele recebeu um convite para fazer uma reunião com um grupo de bilionários, né, americanos. E aí ele disse que a conversa, o início da conversa rola assim, e sei lá, criptomoeda e os investimentos assim assado, e ele pensando com ele, o papo não é esse, né, cara, isso já passou há muito tempo. E ele falou que em dado momento o debate vai para o fato de como aquelas pessoas podem alcançar
uma vida muito mais longeva? Como é que eu consigo praticamente ser imortal ou ter uma vida muito mais longa do que uma pessoa normal? Cara, se isso não é cyberpunk, meu amigo. E aí chega um ponto... Nada mais é, né? Chega um ponto em que eles falam assim, olha, eu estou trabalhando em cima de bunkers de luxo que sobreviva a alguma catástrofe ambiental ou então a uma pandemia maior ainda do que o Covid, só que o problema é como eu consigo manter o meu status de domínio nesse bunker, né, quando o valor do dinheiro desaparece. Como é que eu consigo que o meu segurança, que mantém minha segurança hoje, vai continuar sendo meu segurança submisso depois do colapso, sabe? Então, assim, olha o debate. Se isso não é cyberpunk, meu amigo, nada mais é. Nada mais é. Não tem, cara, não tem 4, 5 anos, a gente teve um escândalo das redes sociais espionando as pessoas, assim, deliberadamente. Isso foi falado abertamente, não só as pessoas, como governos e pessoas chaves, manipulando estratégicas, eleições, né? Manipulando eleições. Então, assim, mais do que nunca, o Blade Runner tá... A gente pode não ter a estética, né? Mas mais do que nunca a gente tá vivendo aquilo ali, né? E olha como tudo se fecha. Eu vi isso num vídeo do YouTube de um rapaz, um garoto que vive no Japão, um brasileiro, que o canal dele é Baika Gaijin, e aí ele gosta de filmar os becos no Japão. E ele fala que ele adora o conceito de cyberpunk e ele gosta de viver no Japão, porque o Japão, sem dúvida nenhuma, Tóquio é a cidade mais cyberpunk do mundo, assim, e ele prova isso com as filmagens dele. Os becos, assim, os prédios, o neon e uma certa tradição. Cara, é espetacular, o canal é espetacular e ele traz debates muito interessantes nos vídeos dele. Não, e só pra finalizar, existe um outro debate em cima do cyberpunk, né, que é justamente o cyberpunk se tornar realidade e ser apropriado também pelo capitalismo. Né? Muita gente critica, inclusive o Blade Runner por conta disso, porque não tem uma questão mais profunda sobre isso, né? Não tem uma questão mais explícita, e a gente vê isso, né? Como o jogo que eu citei, o Cyberpunk 2077, é o jogo que é todo focado nisso, mas assim, falta uma crítica mais severa ao capitalismo, às grandes corporações, à vigilância, né? Então, existe também, né? O Cyberpunk morreu, entre aspas, assim, muito por conta dessa apropriação. Você fica só com a estética, né? Você fica só com as próteses e os carros voadores e você esquece do profundo ali, né? Da questão principal ali. É verdade. Essa discussão aí se o cyberpunk permanece, se ele muda, é muito parecida com uma discussão trazida por um livro chamado A Condição Pós-Moderna, onde o autor cita Blade Runner como exemplo. A discussão toda do livro é se estamos ainda na modernidade ou se caminhamos para um período pós-moderno. Muitos enxergam até mesmo a pós-modernidade como um movimento dentro da modernidade. Então é complexo, mas existem parâmetros aqui que são muito perceptíveis no filme. Por exemplo, é aquela cidade cosmopolita que tem lá, né? A Los Angeles é cosmopolita, tem chineses, tem influência asiática, influência americana, influência europeia. É um preceito, é uma ideia de que esse mundo está numa condição que o autor afirma lá, que é a ideia da condição pós-moderna. O que é de comum tanto na modernidade quanto na pós-modernidade? É a ideia dessa falência do sistema capitalista, né? A gente chegou no extremo, né? É um capitalismo tardio, não há mais o que explorar, e aí você entra numa nova fase de exploração. Na modernidade você tem regras gerais, elas têm que ser aplicadas. É um movimento que vem desde 1890, então você tem ali regras muito bem estabelecidas, a ideia do novo e do moderno sendo bom, sendo belo, você tem que aproveitar o que é novo, porque simplesmente ele é belo. E na pós-modernidade você já vai ter mais críticas a esse movimento. E aí parece muito com o que o Caio acabou de ressaltar aí, com a ideia do cyberpunk. Ele se tornou real ou a gente tá emulando o cyberpunk porque agora conhece a imagem do que é cyberpunk e aí a gente tá caminhando para isso ideologicamente do ponto de vista... A gente tá caminhando racionalmente para isso? Conscientemente para isso? Conscientemente para isso? Para algumas pessoas De fato, o cyberpunk ele só antecipou um movimento para o qual nós estamos tendenciando. É uma discussão complexa, cara, mas até nisso o Blade Runner vai aparecer como exemplo, porque
a ambientação trazida pelo filme também te suscita esses questionamentos. Não, mas perfeito. Eu ainda queria colocar sobre os replicantes, ainda voltando nessa ideia, sabe? Tipo de nós e eles e essa disputa. Cara, porque se a gente parar pra pensar, como não ter empatia por esses replicantes que são criados, têm consciência e são escravizados. Então, você para pra pensar que assim, cara, calma aí. Eu também ia estar com muita raiva dessa sociedade que me criou, me escravizou e me deu 4 anos de vida. Calma aí. Sabe, tipo... E eu ia querer destruir também aquela Tyrell Corporation, sabe qual é? Isso revela meio que uma luta de classe, sabe? Porque, tipo, eles estão... A pior classe que existe na sociedade, eles estão tentando ascender. No livro isso fica até mais claro, né? No livro eles estão abaixo do baixo no livro, né? Até mais do que no filme. No livro ainda tem uma coisa deles conseguirem se misturar, né? Misturar um pouco mais. Aqui parece que, tipo, o único lugar que aceita eles são os piores lugares do mundo. Isso porque eles fugiram. Então eles são fugitivos, perseguidos, e eles estão ocupando os piores empregos possíveis para conseguir, sabe, sobreviver. Afinal de contas, é um filme sobre escravos foragidos, né? É sobre isso o filme, né? São escravos que fugiram e se a gente colocasse, né, numa perspectiva mais histórica, mais real, talvez a gente ficasse muito mais do lado deles do que outra coisa. Muito mais. Tomar consciência da posição. E assim, existe toda uma perversidade aí em você dar a esses indivíduos. Você tem a opção de criar um indivíduo que vai trabalhar para você, mas não, você, ao fazer isso, você dá a ele a perspectiva de sentimentos, de passado, ou seja, você intencionalmente você colocou ali aspectos de humanidade para que você retire esses aspectos com uma válvula de 4 anos, é o teu prazo de validade. Foda. Revela uma certa perversidade, talvez, posso estar até indo longe demais. Talvez seja uma funcionalidade máxima, né? Tipo, que leva pra uma talvez frieza até esse sentimento cause algum tipo de produtividade, sei lá, não sei. Mas é produto. Mas é produto, exatamente. E você consegue transpor a gente pra essa vida do próprio Android, né? Acho que essa é uma das mágicas dessa história, é essa. Se a gente consegue, a gente é criado, a gente nasce, a gente é criado pra trabalhar uma vida inteira, né, sem direito e aí, conforme a sua condição social, você tem mais direitos e menos direitos, mas sem direito a ter o seu tempo para si, você tem o seu tempo para o capitalismo, né, e você morre eventualmente com aquilo que você deixou para trás. Boa parte daquilo foi trabalhar, gerar riqueza para outras pessoas, né, então você tem uma classe que vive bem, que vive abastada, que não precisa trabalhar, que não precisa ir para trabalhar em Marte a vida inteira, e você tem as pessoas que precisam fazer isso. Então essa transposição é muito interessante. Como lágrimas na chuva, né? Como lágrimas na chuva. E essa é a porrada final do filme. A porrada final. Pra mim, o Roy, claramente, ele é um cara que começa um movimento ou um cara que representa um messias, vamos dizer assim, porque eu acho que também resvala muito nessa ideia do criador e criatura, né, de Deus e o homem, né, claro, cara, ficou tão chocante isso, porque assim, tu pensa, imagina, né, você, um fiel, um religioso, um crente, né, você crê que Deus o criou o bem e o mal, sabe? Criou o passado, o presente e o futuro, né? Que tá tudo sob um comando dele. E aí quando você tem, como o Roy, a possibilidade de chegar até ele, falar com ele, olhos nos olhos, e você descobre que, na verdade, ele é impotente e que ele é tão passivo a tudo que está acontecendo quanto você, ele só o criou e deixou você no braço do caos e da causalidade, cara... Você entende a revolta do Roy e você consegue entender muito uma sociedade que é fundada muito nessa religião, né? Vamos dizer assim. E aí você percebe que, pra mim, foi uma loucura máxima. O Roy, ele vai ter essa revolta da criatura, né? Ele vai ser o sacrificado. Pra mim, ele representa muito Jesus Cristo, se ele pudesse falar com o pai. Ele tem um prego na mão, ele pega o prego e crava na mão. Que cena, né, cara? Ele tem a pomba, cara. A pomba é o Espírito Santo, sabe? Ele se eleva. Cara, é absurdo, é muito foda como tudo tá concentrado nesse personagem, que é um dos melhores personagens do cinema, cara. Meu Deus do céu. Mas eu acho que ele vai colocar nesse personagem do Roy a ideia do mercearismo do livro.
sabe, mercerismo do livro, que é esse conceito de religião. Não tem esse tripé. E aí no tripé tem a religião. Eu não tenho como colocar todas essas coisas aqui de religião que tem no livro. Então eu vou colocar isso fazendo uma conexão direta pro cristianismo que as pessoas vão reconhecer, e aí ele vai pegando elementos. Me dá essa pomba branca. Exato. Toma um prego na mão. Cara, o Roy coloca um prego na mão voluntariamente. Você fala assim, o que você tá fazendo, Roy? Sabe, tipo, não, vou enfiar esse prego aqui na minha mão que alguma coisa faz sentido. Ele escuta uma pomba, deixa eu pegar essa pomba aqui. Não, sem falar que ele veio dos céus, ele veio de uma colônia. Né? Não, mas assim, rever essa cena final das lágrimas na chuva, imaginando um ser crucificado no final da sua vida, em que ele contempla, ele fala sobre tudo que ele contemplou com os olhos dele, ganha uma profundidade, a parada fica tão grande, cara, tão grande. A relação é maravilhosa, é espetacular, cara, é espetacular. Isso não tem no livro. Não tem. Não tem. Não tem. E faz sentido porque é como se você fosse o seguinte, olha, eu fiz um paralelo assim, existiu o Antigo Testamento, agora existe o Novo Testamento. E quem é que vai carregar ele pra frente? É o Deckard, sabe? O Deckard vai ser o cara que vai passar esse Novo Testamento pra frente. Então é como se em algum momento o Roy, ele tivesse uma ascensão, ele tivesse uma visão de falar, cara, meu tempo acabou, sabe? E o que eu tenho que fazer é me sacrificar para que alguém continue isso. A única pessoa que tem pra continuar é o Deckard. E é foda. O Deckard é o Judas, tá ligado? O Deckard é o Judas, que é perdoado. O Roy perdoou no final das contas, ele perdoa, salva ele e faz esse discurso maravilhoso sobre o tempo e as lágrimas na chuva. Meu Deus do céu. E assim, o que seria desse filme sem o Rutger Hauer, né, cara? Fazendo esse papel. E assim, ele era o cara seguro de si. Ele chegou lá na reunião de roteiro e falou, não tá legal, entendeu? Essas minhas falas aqui não tão boas, eu vou falar isso. E aí ficou todo mundo, né, tipo, então tá, né, então tu vai falar. E aí o roteirista fala que quando ele viu, ele ficou, caraca, não, isso tem que entrar no filme sim, isso tá muito bom e tal. Né? E ele dá por esse papel, né, cara, uma veracidade, né, uma energia, um carisma, demais, né, cara. E de um profeta mesmo, né, como vocês colocaram. E se não fosse ele, seria totalmente diferente. Eu falei lá no início do programa, o Ridley Scott, quando ele encontra gente que entende o projeto, sabe? E abraça e fala assim, caraca, eu entendi isso aqui. Porque é isso, é o cara que chegou e falou, não, essa linha de diálogo aqui tem que entrar, esse meu personagem falaria isso, sabe? Porque ele entendeu o que ele é desse filme, sabe? E talvez nem o roteirista tenha entendido tão bem, talvez nem o Ridley Scott tivesse entendido, mas ele entendeu e ele convence todo mundo de que é isso. Então acho que realmente um conjunto pra você ter esse filme genial, mas você vê assim, cara, se cercar de gente foda. Foda. Essa cena é espetacular. Esse diálogo final, ele tem mão, obviamente, né? Ele é a mão dele ali que tá ali naquela cena, na alteração da fala. Assim, talvez seja o diálogo mais... o monólogo mais lembrado da ficção científica, cara, assim, de todo um gênero, talvez até sobreponha a ficção científica, talvez, a gente vai entrar nos grandes monólogos do cinema, e não tá no roteiro, tá na interpretação de um ator que realmente entendeu o personagem de maneira absoluta. Esse cara tem uma mão tão ativa, cara, nesse processo, que, cara, é o que você falou, o Ridley Scott, ele se cerca de pessoas que também, né, vão dar pra ele essa facilidade. Quando se cerca. Essa cena é muito lembrada, mas tem uma outra cena que eu gosto muito também, que é a hora que ele chega e dá um beijo apaixonado na Pris, né? É uma cena meio... ao mesmo tempo é bonitinho, né? Porque são os dois ali, mas é uma coisa meio desconfortável e tal. E essa cena foi combinada dele com a Daryl Hannah, né? Nossa querida Ellie Drive, que faz a Pris. E foi uma cena que eles combinaram, que também a princípio não estava no roteiro. E assim... deu de camadas tão mais profundas para esses personagens, né? Eles sentem, eles têm tesão, eles têm romance, eles têm... Então, assim, é fora de série. A cena dele com o criador também, beijo na testa do criador também, dá um tom de ao mesmo tempo de respeito, mas o ódio dentro... Cara, é um misto de sensações que você... Realmente, tu enxerga muito mais emoção e humanidade nos replicantes do filme do que você enxerga nos personagens que, teoricamente, são humanos, né? Mas é uma humanidade que, de alguma forma,
parece um tanto imatura ainda. Parece que eles conseguiram colocar dentro deles, de fato, uma certa ingenuidade, uma imaturidade de um ser mais jovem, ainda que muito inteligente. É uma interpretação espetacular. Eu particularmente gosto muito da Rachel, cara. Eu acho a Rachel foda, porque ela pouco fala, né? Ela vai se comunicando ali pelos olhares, postura. E, cara, o Harrison Ford tá muito bem também, né? Tipo assim, é o figurão dele, né? Tipo assim, ele faz o brutão dele lá que funciona. E porra, foda. Realmente os replicantes são sacanagem. São sacanagem, cara. O figurino traz uma estranheza foda. Toda a cena naquele prédio vazio com aqueles bonecas. Porra, a Daryl Hannah como uma boneca, no meio das bonecas, assim, aquilo é fantástico, cara. O visual, o significado, tudo. Visual construído por ela também, né? Porra, aquilo que a gente tava falando, né? Olha aí. Ela que escolheu a peruca, ela que escolheu a maquiagem e tal. E é isso que a gente tá falando. Ele se cerca de pessoas, cara, que entendem a obra muito bem, né? E conseguem chegar no mesmo nível dele. E a gente acha que a gente não pode deixar de falar aqui do Vangelis, né, cara? Que é a trilha sonora desse filme. Acho que é uma das mais icônicas do cinema. É uma trilha sonora, na época, experimental pra caramba, né? Ela é muito focada em sintetizador. E um ponto que a gente ainda não falou sobre o livro aqui, depois de ler, é que existe uma coisa também que é muito falada, existe um ponto que é muito falado no livro, que é o silêncio. O silêncio, ele é um personagem do livro também, de certa forma. Quando as pessoas estão no silêncio, elas se sentem muito estranho, elas se sentem mal, elas se sentem muito incomodadas. Isso tem várias passagens do livro, né? Eu até peguei aqui um trechinho, ele fala assim: portanto, ele assaltava não somente, o silêncio, né? Portanto, ele assaltava não somente os ouvidos de Isidore, mas também seus olhos. Enquanto o homem se fixava na TV inata, experimentava o silêncio como se fosse visível, em seus próprios termos, vivo. E eu fiquei, caramba, por que ele fala tanto dessa questão do silêncio, né? E contrapõe o silêncio, a gente tá o tempo todo, e os personagens do livro estão assim, no filme também, o tempo todo tem uma TV, o tempo todo tem uma luz de LED, o tempo todo tem uma informação sendo jogada, né? Assim como no nosso mundo hoje. E o que isso tem a ver com o que o Vangelis fez no filme? Né? O Vangelis era um cara super obcecado também. O Ridley Scott falava que ele ia lá, ele tava com 16 teclados em volta dele, assistindo o filme, e ele falava assim: olha essa cena aqui, olha essa cena aqui. E aí ele não tocava o que tava gravado, não. Ele tocava lá e ficava olhando pra cara dele. Foda. E eu fiquei pensando, caramba, é curioso, né? Um filme com a trilha sonora tão forte e uma obra que fala tanto de silêncio, né? E eu acho ele é um mago, cara. Ele é um mago. Eu acho que ele consegue fazer essa mágica de uma trilha sonora que representa o silêncio. E o silêncio, quando a gente fala aqui, é aquele silêncio que é o ruído. É o ruído de máquina, é o ruído dos robôs, é o ruído dos carros passando, né? E quando a gente tá nesse momento de silêncio, a gente tá com a gente mesmo, né? A gente começa a pensar, a gente começa a refletir, e o Vangelis consegue colocar esse silêncio ali, esse silêncio que é opressor, mas que lá no fundo ele tem um sentimento, lá no fundo ele tem uma emoção, ele tem alguma coisa querendo vir à tona, né? E pra mim a cena que representa mais essa brincadeira que o Vangelis faz é a cena do piano. A cena do piano, é lindíssima a trilha sonora, né, que tá tocando do Vangelis, ela tá alta no filme. Quando a Rachel começa a tocar, o sintetizador abaixa, você começa a ouvir a música do piano sendo tocada, e a música que é muito representativa ali pro Deckard, e aos poucos essa trilha sonora, essa música do piano, ela vai subindo junto com o sintetizador, e elas ficam iguais ali, né, representando que a Rachel e o Deckard, eles conseguiram ouvir eles mesmos, né? Eles estão ouvindo um pouco do que eles pensam, um pouco dos sentimentos dele. E, assim, pra mim, essa trilha sonora... Encontro de mundos, né? O encontro... Perfeito, encontro de mundos. Assim, pra mim, essa trilha sonora representa muito isso, cara. É uma trilha sonora marcante, mas que representa o silêncio como ninguém. Porra, foda demais. Caraca, é muito doido, porque ela tá lá enchendo o filme, mas ao mesmo tempo ela representa um vazio, né? E ao mesmo tempo é isso, é o metálico, urbano, mas com uma emoção, como se tivesse um lado humano ali no fundo. É bizarro, realmente, assim. Que filme. E a gente vive isso, né, cara? A gente tá o tempo todo com o celular na mão e rede social. É o barulho que na verdade não é nada, né? É um barulho. Exatamente. A gente não quer... E eu tô falando isso, não tô fazendo a crítica aqui do boomer pro jovem, não. Eu sou assim também. Eu tô em casa o tempo todo. Quando eu tô em silêncio, eu boto um podcast. Verdade. Eu boto um vídeo no YouTube e tal. Por quê? Porque você não quer ficar sozinho com seus pensamentos, né? Você não quer pensar, você não quer refletir, você não quer pensar no que tá errado, o que tá certo. Essa questão é interessante, né? Você não quer se sentir sozinho
Mas o que eu percebo hoje, muitas vezes, é uma individualização absoluta do som. Você usa o fone de ouvido, você tá ouvindo aquilo, né? Você não tá ouvindo com o outro. A companhia se tornou produto, né? Você está acompanhando um produto hoje em dia, né? Então aquele individual que, na verdade, não é individualizado, ele é massificado, mas você consome ele de maneira individual, que é uma característica da ideia da pós-modernidade. Produtizamos as relações. Brinca até com a ideia do aparelho lá que te coloca emoções, né? Você escolhe a emoção que você quer sentir, né? Você escolhe, tanto é que, eu preciso estudar, vou colocar aqui um lo-fi aqui pra poder entrar na vibração pra estudar legal. Aí, não, porra, eu preciso estar naquela empolgação, vou ver aqui uma série produtiva que dá uma energia. É isso, a gente tá condicionando nossa emoção de também. Chuva, meu irmão. Exato. A melhor coisa pra estudar é barulhinho de chuva. Exatamente, você tá conduzindo as suas emoções também, E né? só uma pequena, breve conexão, a gente fala sobre essa produtização das relações no episódio enquadrando 48 sobre a rede social. Olha aí. Falamos. Ele não ia perder sua oportunidade. E a gente fala também sobre isso bastante lá nos episódios 24 e 25 sobre Matrix. Eu gosto muito desses episódios de Matrix. Os dois Matrix. Um ponto que acho que tem que ser falado quando a gente fala sobre essa interpretação do Deckard de fato ser um replicante. Né? O filme ele deixa algumas coisinhas, algumas pistazinhas, né? Para isso a gente chegou a comentar sobre essa ideia do o Deckard ele não tem passado, né? No livro ele tem uma esposa. Aqui a esposa não existe, né? Para justamente ele não ter passado, não ter vínculo. Então começa a ficar assim, o próprio Roy Bates salva ele no final e você fica assim, Roy Bates salvou ele, por quê? Sabe? O rapaz que acompanha ele sempre, o Garth, né, o nome dele, um rapaz muito estranho que acompanha ele em todas as cenas que ele tá, o Garth aparece e fala, então, agora você tem que fazer isso. Comandante Adama, tá? Respeito o Comandante Adama. Comandante Adama, rapaz é forte, não, né? tá certo. Ele já não era rapaz ali há algum tempo. Mas ele tá ali sempre, sabe, junto ali com ele, como se estivesse vigiando ele. E ele fala uma frase muito interessante quando o Deckard finaliza a missão, que é o seguinte, você fez como um humano. Você fala assim, cara, como um humano? Sabe, tipo, o próprio Harrison Ford parece que tá distraído assim e olha, parece que ele sobe o olhar e fala assim, caraca, o que você falou, sabe? É muito interessante esses detalhes no filme, né? E esse cara é um cara que faz origamis e ele deixa um origami do unicórnio pro Deckard, né? O origami prateado de unicórnio, tem essa. E isso faz com que você tenha uma ideia, ele saberia que esse replicante sonharia com o unicórnio, né? E é legal que faz essa conexão ainda com o livro, né? Android sonha com ovelhas elétricas, né? É porque os origamis estão associados a comportamentos das cenas onde eles são feitos, né? O Deckard, por exemplo, ele declina ali no início, tem um comportamento meio de... Ele faz a galinha, né? O primeiro origami, salvo engano, é uma galinha, né? Então ele tá ali, né? Não tá querendo participar da investigação. No segundo momento ele faz um bonequinho de palito, né? Um bonequinho de palito. Com órgão ali. Genital, com pau duro, né? É isso aí. É isso aí. Tá excitado ali o bonequinho, que aí remete também a essa situação. Quando ele tá com contato com a Rachel ali, né? Isso. O unicórnio é realmente algo que ele não teria como prever, né? O sonho do Deckard. Então, por isso que eu falei, pro Ridley Scott não tem muito uma brecha aí pra questão. É uma afirmação. O Ridley Scott fala. Mas a obra não pertence a ele. Exato. Não, e o Harrison Ford fala que pra ele não é. Também não pertence a ele. Não pertence a ninguém. Pertence a nós. A gente faz o que a gente quiser com a obra. Ela já é nossa. Não, mas é interessante isso, é interessante. Porque eu acho que essa ideia traz não só essa pergunta, né, que o Rodrigo tinha colocado lá, que vai trazer esse conceito, mas também, né, trazer essa chave, né, que o Rodrigo fala sobre isso também, é perfeito, né, esse efeito prático, né, efeito prático da discussão, né, vamos provocar uma discussão aqui, ou não é, né, e essa discussão é foda. Mecanismo, né? É um mecanismo de cinema para criar discussão fora, né. Eu particularmente gosto da ideia, porque, assim, se você pensar como um filme noir, o protagonista ele tá sempre deslocado no mundo, né? O protagonista do filme noir, como se ele não pertencesse àquela sociedade de fato. E é engraçado, porque no fundo o Deckard descobriria
que ele de fato não pertence, né? Porque ele é um replicante, mas talvez descobrindo que ele é um replicante, aí ele vai conseguir pertencer a pelo menos uma comunidade, vamos dizer assim. Então, eu acho essa ironia interessante, não acho que isso mude a essência em si do filme. O que eu acho particular, pelo menos uma impressão minha, não sei se vocês têm essa impressão, é que livro e filme vão debater coisas obviamente muito semelhantes, mas eu acho que o livro tem um olhar de copo meio vazio e o filme com copo meio cheio, sabe? Ainda que eles acertem mais ou menos o mesmo ponto. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que tem uma cena de Blade Runner que é o resumo visual de tudo que eu acho que está sendo debatido aqui, no filme e no livro, que é a cena daquele super close nos olhos. Sabe? Aquilo ali é fantástico, né? É você olhar a pupila, a íris, e você vê o reflexo de estrelas ali. É como se tem aquela sensação de que o todo está em você. Você tem um universo dentro de você, não é só o que você contempla, né? O universo não é só contemplado por você, não é só enxergado por você. Ele não só existe porque você o enxerga, ele também está dentro de você. Você pertence a esse universo. Ainda que a gente, como humanidade, a gente tenha sempre se enxergado como ocupadores, moradores desse universo, como um ser estranho e não como pertencente a ele. Coisa que, por exemplo, os animais a gente enxerga como pertencente desse universo, dessa galáxia e tal. Eu acho que essa cena resume esse debate, né? E para mim, quando você enxerga, por exemplo, não vou falar aqui o final em si do livro, mas você tem uma epifania maluca do Deckard em que ele vai começar a se enxergar como, sei lá, um deus e profeta se misturando a esses conceitos, essa ideia de propósito, mas que ele vai descobrindo, basicamente ele chega em casa e vai encontrar a própria rotina, ele chega em casa e vai encontrar a esposa, ele chega em casa e vai descansar, é basicamente isso. Você pode sim contemplar o universo e enxergar em algum momento, você vai ter uma epifania de que você é o próprio universo, mas ainda assim você vai acordar na sua rotina e você vai ter que trabalhar no dia seguinte, sabe? Enquanto que no filme, eu acho que essa mesma conclusão do Deckard, quando ele vê os olhos de Roy falando sobre tudo que ele contemplou, e ele vê a complexidade de um universo inteiro dentro daquele androide, né? E ele vai perceber por equiparação que ele também tem todo esse universo dentro de si, faz com que haja de fato uma transformação nele e uma mudança de vida. Ainda que não necessariamente seja feliz, não necessariamente seja tão harmoniosa, você tem uma mudança e você percebe pelas posturas diferentes. Enquanto que no livro, no filme, o Deckard, ele age, ele se arma, ele pega a Rachel pelo punho, ele sai, ele foge, ele leva ela para protegê-la. No livro, essa atitude imperativa, ativa, tem a ver com esperar algo, com esperança ou com expectativa. Enquanto que no livro, não. Ele vai descansar para um novo dia, uma rotina como sempre foi, descobrindo que seu animal foi morto e que o sapo é elétrico. Tá ligado? Então, assim, eu acho que tem um copo meio cheio, meio vazio aqui em relação a livro e filme. E acho que no filme, ainda assim, ele é um pouco mais esperançoso, talvez só pro Deckard, não pra sociedade em si, né? Vamos dizer assim. Porque, bem ou mal, o Deckard pode viver só mais um ano, seja só mais um ano com a Rachel, só mais um ano da vida dele, mas que vai ser um ano bem melhor do que os anos anteriores que ele teve, provavelmente, né? Ia discordar de você, mas estou convencido. Tá bom, então fiquei feliz. Como assim? Não, eu achava o contrário. Achava que o livro terminava de uma forma mais esperançosa do que o filme, né? E de fato, né, esses pontos aqui mostram o contrário, né? O filme acaba sendo mais, especialmente pro Deckard, acaba sendo mais esperançoso. Né? Eu não vi, até hoje, vocês vão me criticar por causa disso, mas eu não vi Blade Runner 2049. Pô, tu vai ter uma experiência foda. Eu queria não ter visto, porque eu ia ver ele de novo pela primeira vez. Cara, ó, bacana, maneiro. E Quadrando tá falando que é melhor do que esse, né? Vocês estão vendo então, isso? A minha situação é a seguinte. Havendo uma continuação, que eu sei que ela existe, e sabendo, obviamente, que ela se passa em 2049, me dá um tilt aqui, essa ideia de, pô, se ele é um replicante como o diretor diz que ele é, como é que ele vive até 2049, sendo que o prazo de vida seriam Assiste o 2049. Próximo filme. O que aconteceu com a Rachel, né? O que esse personagem vai... depois. Então, assim, é uma continuação que essas perguntas, as perguntas de Blade Runner há 30 anos, elas estão em você até hoje. Estão em você até hoje. Estão comigo, estão de fato comigo. Então, assim, eu não vi essa continuação. Mas eu tenho a compreensão e o entendimento de que,
cara, é um final agridoce. Pra mim é esse, sabe? É um final agridoce. Pra esses personagens é o que lhes resta, aproveitar o pouco tempo que eles têm juntos. Essa é a minha ideia, sabe? E a condição social do mundo ali é tenebrosa e estava assim antes, estará assim depois. Não teve muita alteração. É exatamente isso. E é isso que o Garf fala pra ele, né? Pena que ela não vai viver. Mas também, quem é que vai? Quem vive. Quem sabe? E isso é foda. E é engraçado que é uma ameaça, ao mesmo tempo é uma parada filosófica, ao mesmo tempo tá incentivando ele a ficar com ela, foda, né? Muito foda, cara. E essa ideia da ameaça ainda, ela é desmistificada na próxima cena, né? Porque ele deixou o origami, ele não matou ela. Então, tipo, tá aí a sua saída. Pode ir. Eu estive aqui e eu escolhi deixar você sair. É como se fosse isso. Eu sei. Só que, olha só que foda. Eu sei que você tem pouco tempo, você vai aproveitar esse pouco tempo que tem, como ninguém vai aproveitar. Porque você sabe que você vai morrer em pouco tempo, e você sabe que você tem pouco tempo para aproveitar, então você vai aproveitar, e ninguém aproveitaria, sabe? Sem essa informação. Então isso é muito foda, porque isso é uma contradição que a gente vive. A gente vive essa contradição hoje, de tipo, sempre adiar o momento que a gente vai aproveitar. Sabe, sem saber quando a gente vai morrer. Porque se a gente soubesse, a gente aproveitaria. Sabe? Então, olha que foda isso, né? E aí, como ele sabe, é quase uma dádiva. Ao mesmo tempo que é uma penitência, sabe? Caraca, é contraditório, mas é muito foda. É muito foda. E parece muito. Foda. E a genialidade tá na parada parecer tão simples, né? É uma parada muito simples, é uma solução simples, mas que, teoricamente, se traz muitos questionamentos, cara. E isso dá uma sobrevida, né, que a gente tá falando, né? E tô aqui, me guardei. Pô, se deu bem, caralho, se deu bem. mas isso eu acho um ponto interessante, porque você vai ter, assim, muita gente, talvez, quando ouve a gente debatendo, trazendo essas interpretações, que blá blá blá, e o cara fala, porra, você acha realmente que o Ridley Scott, o roteirista, sentou e pensou, vou transformar o Deckard no replicante, porque assim eu trago um debate futuro entre o público e assim a discussão. As pessoas precisam entender que a arte ela é muitas vezes feita de uma forma inconsciente, né? Vem da sensibilidade, vem de uma forma, às vezes não necessariamente é um processo racional. Então assim, ele alcança esses debates, ele alcança esses resultados que são absolutamente geniais, às vezes de uma forma absolutamente inconsciente. É uma sensibilidade, é um caminho que ele sabe que é pra lá. Ele sabe que a cena deveria ser assim, ele sabe que a fala deveria ser assim, ele sabe que a linha deveria ser assim, assim como uma pintura, assim como uma música, né? Não necessariamente é um processo tão racional, né? E aqui cabe, talvez o Nolan encontre esse caminho racional dele maluco lá. Talvez o Kubrick também encontrasse de um processo racional. Mas muitos artistas não são. Então, a pessoa fala, não, mas ele não pensou em nada disso. Mas, cara, ele alcançou isso. Não importa o caminho. Não importa o caminho, o resultado tá lá. E Blade Runner é um resultado fantástico. E essa ideia, cara, como Blade Runner é complexo nisso, né? Porque ele vai falar sobre vida e morte, ao mesmo tempo que, por exemplo, o Deckard, ele fala lá no início, eu nunca matei ninguém. E isso vai ser desconstruído, né? Porque todas as pessoas que ele matou, ele vai passar a identificar como pessoas, porque ele não identificava antes. Exatamente. Então, essa desconstrução do que é vida e morte. E a frase brilhante. Quem escreveu isso, cara? Que é quando o Deus fala pro Roy, né? O criador dele fala pro Roy. Eu vou até ler, porque eu anotei aqui. A luz que queima 2 vezes mais brilhante, queima metade do tempo. E você queimou muito brilhantemente, Roy. Olha só que foda. Sabe, tipo, ele tá falando sobre isso. Você aproveitar a vida tem seus custos, mas na verdade foi ele que trouxe o custo. Exatamente. Olha que frase filha da puta ao mesmo tempo, né, cara? É foda. É como se Deus falasse isso pra gente. E o Roy só brilhou porque ele lutou muito pra brilhar. Ele teve que lutar muito pra brilhar. É foda. Esse filme é espetacular, cara. É aquilo que a gente fala sobre a simplicidade que é profunda. Não é o simplório, é a simplicidade que traz toda essa profundidade, cara. Tá lá. Que filmaço, cara. Que filmaço. A gente tá falando do roteiro já enxuto, né? Porque as outras versões, e aí você vê como a arte é uma coisa complexa, né? E às vezes alguém de fora vai conseguir estragar tudo. Essa genialidade toda não existia no filme original. Existia um final super água com açúcar,
com uma explicação. Cara, eu não sei se vocês chegaram a ver a cena Ainda final. Ainda bem que eu não vi. Cara, eu vi acho que tem no YouTube, se não me engano, eu vi no YouTube. Dá vontade de, assim, de quebrar o monitor. De morrer. É o monólogo, porra, inacreditável do Rutger Hauer, e aí depois entra um voice-over do Deckard. Eu não sei porque ele me matou, ele não me matou, mas ele deve ter visto algum propósito na vida. Tá bom, cara, eu tô vendo isso na tela. E o que destoa não é só o voice-over do Deckard, mas é a ambientação. Você sai do cyberpunk e você vai pro campo verdejante. Você vai pra natureza, sabe? Foda. Fica curioso, informações já que você não deu, você deveria ter dado. Cenas utilizadas de iluminado. Porque eles não gravaram um monte de cena de helicóptero, não tinha mais dinheiro, tava todo mundo desesperado, ele pediu pro Kubrick umas ceninhas. E outro detalhe, cara, é que essa cena do discurso final, né, do Ray, foi gravado poucas horas antes do Ridley Scott perder controle criativo do filme. Então, assim... Ainda bem que ele conseguiu gravar. Talvez não tivesse sido gravado. E, assim, as versões tiveram, né, algumas versões, como a gente já colocou, algumas não tiveram nem trilha sonora composta toda pelo Vangelis. Tem música no final que foi pega de produção dele que já estava pronta. Então, realmente, assim, esse filme só vai estar completo, teoricamente, a partir desse Final Cut que está disponível na HBO Max. Quem for ver na HBO Max é esse corte que está lá disponível. Então, galera, muito obrigado por ouvir esse programa até aqui. Gostaria de lembrar que vocês podem apoiar o Enquadrando, e se vocês apoiarem, ajuda muito. Então acessem lá em apoia.se/enquadrando, apoiem um produtor de conteúdo independente, faça esse programa existir. Você pode seguir a gente nas mídias sociais do Enquadrando e dar essa força também, comunicar-se com a gente por lá. Lembrando também que esse episódio está sendo gravado ao vivo no nosso Discord. Para apoiadores podem assistir aqui à vontade. E se você apoiar o quanto antes, mais cedo possível, você vai poder participar do nosso Cineclube de Natal, não é isso? Bem lembrado. É isso aí, então apoia o Enquadrando. A gente está fazendo um Cineclube com os apoiadores e uma vez por mês a gente se reúne para debater um filme, então é muito divertido e a galera é muito foda, então... Pessoal gostou demais, hein? Pessoal gostou demais, hein? Vocês mandaram... Foi irado. Maneiro. Aproveita aí e apoia a gente. Valeu, galera. Dá essa força pro projeto, pro Enquadrando. E segue aí o nosso Twitter em @enquadrando_. O Instagram, que você vai falar diretamente com o Daniel, em @enquadrando_oficial. E um grande abraço. E bons filmes. E isso eu vi num vídeo de um garoto, cara, que tipo assim, ele é um canal no YouTube chamado... esqueci como é. Voltando. Cortou. Deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu só dar o crédito aqui, peraí.